conversando com você aqui um pouquinho sobre loucura, né? Uma doença que muitas vezes é tratada de uma maneira até irresponsável pela população de um modo geral. E isso pode trazer prejuízos, causar preconceitos, causar distanciamento da pessoa, né? Do círculo social. Mas então, em que momento? Quais são as características, né? Vocês que estudam esse tipo de assunto, como que a gente pode identificar um momento em que a loucura deixa de ser uma coisa, nessa loucura saudável, impulsionadora, e passa a merecer atenção e deve merecer atenção da família, das pessoas que têm contato com essa pessoa que tem a ser. Bom, pois é, eu acho que essa questão está muito ligada com o que eu vinha falando antes da questão do sofrimento, né? Porque, assim, esses casos mais graves, que a gente vai falar de esquizofrenia, os casos psicóticos, acometem pelo menos uma média de 1% da população. Uhum. Né? Então, isso que a gente chama de loucura existe desde que o mundo é mundo. Né? Uhum. Então, e as formas de identificar e de lidar com isso, né, tem sido as mais diversas. Né? Então, na Idade Média, você tinha o louco que era errante, que era visto como um adivinho, né? E tinha uma coisa, uma áurea mística ao seu retorno. A gente teve momentos em que criaram a nau dos loucos, né, que botavam todos os loucos dentro de um barco e saíam caminhando, né, botavam berrando para ficar nessa errância, né, enfim. E então ficava nessa, né, e a gente foi depois muito sem saber o que fazer com isso, né, e até chegar ao ponto de que se percebia que alguém estava, né, fora desses padrões normais, que começava a atrapalhar e chamar atenção, enfim. E aí era isolado, foram criados como tentativas de tratamento, porque não se tinha muito o que se fazer, se pegar, né, século XIX, enfim, né, não tinha medicação, essa coisa toda. Então, acho que foram criados os manicômios, né, que eram espaços onde que essas pessoas diferentes, e era um saco de gato, misturava tudo, né, desde qualquer desviante era considerado louco e era trancafiado dentro do hospício, né, numa tentativa, né, de fazer pelo exemplo, vários tratamentos moral, vários tratamentos para tentar devolver essa razão a esse padrão de normalidade, e isso foi criando situações muito perversas, né? Então, várias clínicas de horror foram criadas, e dentro disso que surgiu esse contexto, né, né, da luta antimanicomial, de romper o manicômio. Né? Mas a primeira coisa é romper o manicômio dentro da cabeça. E para romper, a gente precisa primeiro entender que coisa é essa, né? Que situação é essa que leva a pessoa a adoecer, né? E como, de alguma maneira, a gente pode estar ajudando, né? Essa pessoa, que certamente não vai ser isolando ela e trancando ela, esperando que alguma mágica aconteça, que ela, né, volte ao normal. Então, não funciona assim, né? Então, porque isso faz parte dessa nossa humanidade, né? Qualquer um pode, de alguma maneira, passar por uma situação difícil, uma situação que ele não consegue dar conta e desenvolver o que a gente vai chamar de um surto. Né? É claro que cada um, eu posso, de repente, passar por uma situação difícil e deprimir. Eu posso passar por uma situação difícil e fazer um transtorno de pânico, né? Uma ansiedade intensa, né? E eu posso, essa minha angústia, eu, de repente, ter situações que têm a ver com a constituição do sujeito, traços genéticos, enfim, né? Como é que ele se organizou, desde a criação da família. São doenças multifatoriais, não tem uma causa única, né? E a pessoa pode desenvolver um surto psicótico, né? Certo. Mas se a gente quisesse, assim, dar uma dica para o nosso telespectador, né? Para dizer, olha só, fique ligado, preste atenção em tais fatores, porque se você observar esses fatores, deve-se ter algum tipo de cuidado, deve-se ter algum tipo de ação para ajudar esse indivíduo. Que fatores seriam esses? Que pontos seriam esses? Que sofrimento é esse que você se refere, né? Que possa ser um ponto de atenção, porque a gente quer ajudar essa pessoa. Eu acho que vamos pensar assim no filho, né? A família, o filho começa com
algum comportamento estranho, né? E eu acho que a gente não deve estigmatizar que seja loucura, pode não ser nenhuma questão psicótica. Eu acho que uma avaliação, né? Tanto de um psiquiatra quanto de um psicanalista, para que possa direcionar, né, na melhor condução de tratamento, né? Se é só uma análise, um processo terapêutico, se precisa de um auxílio medicamentoso, né? Eu acho que quanto mais cedo se procurar ajuda, né, porque a família às vezes fica muito assustada, né, principalmente no caso da loucura, né, como você está nomeando, o psicótico, ele delira, né, e a família quer colocar, convencê-lo de que isso não existe, né, do que o que ele está pensando, o que ele está falando, não é verdade. E para ele aquilo é verdade. Então a família deve ouvi-lo, acatar e procurar uma ajuda o quanto antes. Quem é o profissional que é melhor indicado para começar a fazer esse tipo de avaliação? É o psicólogo, é o psiquiatra, é algum outro profissional? Eu acho que tem que ser uma avaliação conjunta, né? Psicólogo, né? No meu caso a preferência é dentro da psicanálise, e o psiquiatra, com certeza. Perfeito. Eles vão poder, inclusive, encaminhar até para exames clínicos, né? Porque Isso. algumas doenças, hipotireoidismo, por exemplo, causam vozes, alucinações. Então, primeiro o psiquiatra vai indicar exames para poder descartar qualquer causa clínica, para depois, junto com o psicólogo, fazer uma avaliação sobre a doença psíquica mesmo que está se manifestando naquele momento. Né? Mas eu acho que algumas coisas assim podem ser sinais para a família, né, para orientar assim, né? A pessoa começa assim, ela está bem, de repente começa a ter um retraimento, né, começa a se isolar, começa a se sentir um pouco acuada, começa a não querer interagir, né? Uma mudança, isso, assim, porque isso pode significar várias coisas, mas é importante, né, perceber assim, porque às vezes, principalmente com a esquizofrenia, que começa nessa transição da fase né, do final da adolescência para a fase adulta. Então, às vezes a família fala assim, não percebe porque fica parecendo que é uma certa rebeldia da adolescência e tudo, mas é importante que possa se estar atento, porque essas respostas, às vezes a gente já começa a perceber que a pessoa tem dificuldade de fazer amigos, né? Isso é muito ansiogênico, ela está no meio do público, né? Está com outras pessoas, sempre a pessoa evita. Então já são sinais que vão dizendo assim, que a pessoa, né? Não quer dizer que necessariamente ela até vai desenvolver alguma coisa, mas que ela pode ser ajudada, porque isso pode facilitar justamente até para evitar que essa pessoa possa vir a desenvolver algum quadro, né? Então, situações também, né? A pessoa passa por uma situação de estresse muito intenso, né? E, por exemplo, né? Passa por uma situação de luto, e esse luto demora, né? A pessoa continua mantendo o mesmo pensamento, mesmo já passou 1, 2 semanas, 3 semanas, e, enfim, é claro que cada pessoa tem o seu tempo, mas a gente começa a perceber que isso se estende, a pessoa não consegue resolver, né? Ela fica remoendo determinado problema e fica presa naquela situação. Então é onde a família, os amigos podem dar, pô, o que está acontecendo? Será que você não quer estar conversando com alguém preservar? Enfim, às vezes, quem pode ser a primeira pessoa pode ser um amigo, pode ser uma enfermeira, a primeira pessoa que vai perceber alguma coisa que não está funcionando bem. E aí, então, depois sim, passar por essa avaliação. Acho que é importante que o psiquiatra possa ver, porque tem muitas situações que são situações clínicas, por uma descompensação de um diabetes, né, pode levar a um transtorno, né, que pode sugerir um quadro mental. Situação em idoso, né, um idoso que de repente faz um quadro de pneumonia, né, e aí fica começando a falar um monte de coisa esquisita, não sei o que, enfim, na verdade é por conta da pneumonia e não tem nada efetivamente. Então a gente precisa de separar o que é uma situação de uma causa orgânica que pode ser remediada e o que é uma situação que a gente vai falar que seria uma coisa que a gente pode falar que seria endógeno, né, que são fatores mais que tem a ver com o traço da personalidade, né, essa coisa mais multifatorial, e que aí vai precisar de uma abordagem psicológica, psicoterapêutica, medicamentosa, enfim. E aí, né, todos os recursos possíveis para fazer com que a gente criar pontes para poder ajudar essa pessoa, né?
Por muito tempo sempre se considerou, você até já mencionou isso, né, que as pessoas que desenvolveram um quadro de transtorno mental, né, como a gente está chamando aqui da loucura, a forma de tratar era uma forma isolada, né? Isola, coloca nos manicômios, coloca um tratamento pesado. A gente tem várias indicações, filmes, etc., né? Onde a gente vê sempre um tratamento muito pesado dessa situação, o que leva mesmo a se criar preconceitos, vamos chamar assim, em relação a isso. Como se trata? Eu sei que não existe uma régua, né? Algo que a gente vai dizer assim, mas qual é o tratamento indicado? Quais são as recomendações? O que é que tem de novidade nesse campo, no sentido de se cuidar de pessoas que tenham transtornos mentais? Bom, então, nessa pesquisa que eu realizei pela universidade, né, orientada pela professora Aline Drummond, eu tive a oportunidade de conhecer uma clínica ampliada, que são os CAPS, né, Centros de Atenção Psicossocial, onde os pacientes têm uma equipe multidisciplinar à disposição do seu tratamento. Então, nós encontramos psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, assistentes sociais, porque o tratamento não é só terapêutico, mas a inclusão desse paciente como cidadão. Ele é protagonista do seu tratamento, ele escolhe o tratamento. Acho que essa é a grande diferença, porque antes ele era tutelado, estigmatizado e tutelado. Hoje ele opina sobre as atividades que ele quer exercer. E o que eu aprendi assim, de mais valioso é que ele tem oficinas terapêuticas dentro dessas clínicas de pintura, de rádio, de cinema, de televisão, de literária, de artesanato, milhões de possibilidades, onde ele tem um outro lugar. Ele deixa de ter só o lugar de louco para ter o lugar de produzir, de criar. E isso surte um efeito no tratamento assim maravilhoso. Ele consegue se surgir como sujeito, como pessoa, né? Todos esses pacientes que vão no dia da luta antimanicomial na universidade, todos eles falam, eu deixei de ser louco para ser artista. Né? Eu acho que essa mudança do olhar da sociedade, que a clínica, que o tratamento acaba promovendo na vida dele, faz toda a diferença, porque não só os loucos precisam de laços sociais, todos nós. Eu acho que a cura está nas relações que são restabelecidas, né, através dessas oficinas terapêuticas. Porque se a gente for entender assim, né, de alguma maneira, a doença surge quando, né, o sujeito não conseguiu dar conta de determinada situação, né? Então, a sociedade às vezes também é muito rígida, né, cria determinadas normas, né, e que é muito difícil se encaixar nela, né, ou você se encaixou nela, você está fora, você tá né? fora, é verdade. Então, né, e aí essas pessoas, enfim, né, o que acaba acontecendo é que as pessoas acabam não conseguindo se encaixar e adoecem. Então, e nessa produção delirante, essa coisa, é uma tentativa de cura, é uma tentativa, né, o Freud vai falar disso, né, que o delírio é uma tentativa de cura e tudo, só que é uma tentativa distorcida, que causa muito sofrimento, é uma tentativa de se reorganizar com aquilo que foi rompido, né? Então, o que a gente tenta, de alguma maneira, acompanhar essas pessoas para poder construir novas formas de reorganização. Não sei se necessariamente a gente consegue falar num padrão de cura, né? Mas, na verdade, o que a gente quer é que essas pessoas, né, possam, de alguma maneira, estarem mais organizadas, mais felizes, possam... porque é como se fosse uma cicatriz, né? Você sofre um acidente, né, de carro, né? A vida é um pouco assim, né? Isso deixa marcas. Então, a pessoa que passa por uma experiência dessas, ela não tem como fazer de conta que vai voltar como se nada tivesse acontecido, né? Ela vai ter que lidar com essas marcas. Mas todo o nosso tratamento é assim, como é que ela pode se organizar para que ela possa se reencontrar, se refazer, né? Se essa experiência da psicose é uma experiência de desfragmentação, é como se o mundo dela tivesse todo
ruído, o nosso trabalho enquanto terapeutas, profissionais, é ajudá-la a recompor esse mundo, né? O mundo, e de qual forma possível, né? Nem sempre dá para juntar todos os caquinhos, né? Então, o nosso desafio é como fazer isso, né? Você sabe, eu tenho uma convicção. A gente muitas vezes chama de cura sempre a questão de você acabar com aquele problema, né? Eu tenho um conceito complementar para a cura. Eu acho que a cura também vem quando a gente aprende a lidar. É isso que vocês estão colocando, né? Quando a gente aprende a lidar, quando a gente aprende a dominar esses monstros que às vezes circulam com a gente, né? Quando a gente aprende a lidar com o problema muitas vezes de uma invalidez, de uma perda, disso, daquilo, que puxam muitas vezes a gente para um buraco. E quando a gente consegue lidar com isso e sair e conviver, isso também é um processo de cura, na minha opinião. Né? Na minha opinião. Então, eu já preciso fazer um novo intervalo e eu quero voltar, quero entender aí o que é o trabalho do Museu Bispo do Rosário e queria entender também o trabalho que vocês estarão aí fazendo na Veiga de Almeida nesse momento, no sentido de movimentar e de reformular, talvez, esses conceitos do tratamento da loucura e de reinserir essa pessoa numa sociedade normal, se é que existe uma sociedade normal. Intervalo. Cabeça pra cima.